querida, que bom. Estou muito feliz, Juliana, para quem ainda não me conhece, eu sei que muitos já me conhecem, do Instituto Brasileiro de Otorrino. É uma alegria estar com vocês mais uma segunda-feira aqui. E eu gostaria de convidar vocês para ficar no canal do IBO, mas hoje a gente vai fazer uma visita muito especial a um consultório de uma psiquiatra de renome aqui de Brasília. E quem está com a gente hoje, na verdade nós estamos com ela, nós estamos no sofá dela. Olha que ambiente mais gostoso, mais aconchegante. Doutora Thaís Póvoa. Ela vai falar com a gente hoje sobre um assunto super importante, um assunto muito sério. E nós do Instituto Brasileiro de Otorrino, que cuidamos de pessoas, nós falamos de bem-estar, nós falamos de cuidado físico e o bem-estar mental, o cuidado com a nossa saúde mental, ela jamais pode se separar do cuidado físico, do cuidado da alma que a gente tanto fala. Então, hoje a gente está aqui para falar do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é um mês que foi separado para que o mundo falasse sobre a prevenção ao suicídio. E a Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio separou esse dia 10 de setembro, junto com a Organização Mundial de Saúde, para falar de um tema tão importante, justamente para que os governos, os governantes e nós, sociedade civil, eu, você, possamos agir de alguma forma e fazer a diferença, mesmo que pequena, para salvar vidas. Às vezes nós podemos, se a gente conhece um pouco mais sobre o assunto e a gente entende de que forma a gente pode orientar, para qual profissional a gente deve encaminhar, ou até mesmo o que falar e o que não falar para pessoas vulneráveis, a gente pode auxiliar a salvar uma vida. Então, hoje a gente vai falar desse assunto tão sério, tão importante. Eu imagino que você esteja aqui comigo da mesma forma para aprender um pouco mais e a gente realmente fazer diferença. E junto com o Instituto, a gente está na luta, junto com o governo, com profissionais, junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria, que fez acontecer o Setembro Amarelo e luta junto por isso, para diminuir os números no Brasil. Hoje os números do Brasil são alarmantes. A pandemia ela veio e nos trouxe uma preocupação ainda maior com esses números. Diariamente são mais de 30 pessoas que morrem por essa causa, e isso significa uma morte a cada 45 minutos, então o assunto é inquestionavelmente muito sério realmente, e a gente deve entender um pouco mais sobre o assunto, entender sobre os sinais das pessoas que estão vulneráveis a isso e entender de que forma, como eu falei, às vezes com pequenos gestos a gente pode ajudá-las. Thaís, muito obrigada por estar aqui, por aceitar o nosso convite e por nos convidar para estar na sua casa. Na verdade é esse consultório lindo, mas eu sei que para médico o consultório é uma extensão de casa, né? Ela estava atendendo até agora há pouco. Muito obrigada mesmo, é um prazer você estar aqui conosco. A doutora Thaís Póvoa é especialista pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Associação, eu até acabei de falar, Associação Brasileira de Psiquiatria, e é especialista em gerontologia. Sim, pela UNB. Eu gostaria que você se apresentasse ao nosso público, falar um pouco mais sobre você, e depois nós vamos abordar o tema de hoje. Ok, boa noite. Eu agradeço o convite, é um prazer poder contribuir para a informação sobre esse assunto, que é um assunto tão importante e que as pessoas ainda têm muita dificuldade de acesso à informação sobre isso. Então é um prazer estar aqui com você essa noite. O prazer é todo nosso. O prazer é todo nosso. Já temos algumas pessoas, várias pessoas que já entraram, sejam bem-vindos. Eu quero dizer para vocês que o assunto é muito sério, mas nós estamos aqui para ouvir vocês, para ouvir a pergunta de vocês e responder na medida do possível. Nós estamos aqui para poder auxiliá-los e assim a gente vai aprendendo junto. Thaís, vamos começar falando sobre quando a gente fala de um público vulnerável, de vulnerabilidade. Quem são essas pessoas hoje que são as pessoas vulneráveis
a cometer um ato de suicídio? Tá. Juliana, dentro da saúde mental existem morbidades que levam mais frequentemente ao suicídio. Quadros de depressão grave, quadros psicóticos graves, dentre eles a esquizofrenia, e abuso e dependência de álcool e drogas são as 3 principais condições de saúde mental que mais oferecem risco para o paciente chegar ao suicídio. Certo. A querer não viver mais. Isso. Eu ouço alguns profissionais, já conversei com alguns profissionais psiquiatras, alguns colegas seus, e é muito interessante, eles dizem que o paciente ele chega a esse ponto não porque ele quer tirar a vida dele, mas porque ele quer acabar com um sofrimento, que ele não suporta mais. É verdade isso? Geralmente sim, né? É claro que as causas de suicídio são várias e é ainda um tema muito difícil de ter uma clareza do que foi exatamente que levou. Mas aquelas pessoas que têm a ideação e que já tentaram algumas vezes, elas falam muito disso, de o suicídio como uma carta na manga, assim, como um recurso extremo de alívio do sofrimento. Certo. É muito triste, eu não sei vocês, mas para mim é a causa de morte mais triste que tem, e a gente deve falar no sentido de alertar a população, pais, mães, educadores, né, de ficarem atentos, não só para isso pode ser acometido em qualquer faixa etária. Existe uma faixa etária em que a gente tem que ter uma maior preocupação? Bom, existem dados estatísticos que mostram que o suicídio é mais prevalente em adultos entre 45 e 54 anos. Certo. Isso numa estatística mundial, tá? Certo. De maneira geral, nos últimos 10 anos, a estatística, os índices de suicídio têm reduzido. Assim, nos últimos 10 anos, 9,8% de redução na estatística mundial. O triste é que o Brasil está na contramão da estatística. Então, nos mesmos últimos 10 anos, a gente tem estudos que mostram que o aumento de suicídio foi de 6% no Brasil. E mais triste ainda quando a gente toma conhecimento de que 24% do aumento, desse número de aumento, foi de jovens entre 15 e 29 anos. Muito jovem. Estou falando desde adolescentes e jovens adultos. E esse aumento no Brasil, ele foi agora, nos últimos anos. A pandemia pode ter, logicamente, agravado esses números? Podem ter aumentado esses números? Juliana, eu vejo na prática clínica, e eu não posso dizer que seja um dado de estudo, porque eu ainda não vi estudos publicados a respeito disso, mas na minha prática eu vejo que sim. Pacientes com quadros obsessivos graves, pacientes com quadros fóbicos graves, isso ficou mais presente no imaginário dessas pessoas, como uma forma de antecipar o que seria inevitável e que para eles traria imenso sofrimento, a impossibilidade de não fugir de outra maneira. Entendi, sim. A gente estava lendo a respeito, e o CVV, que é uma ONG, que é o Centro de Valorização à Vida, é uma organização não governamental que trabalha desde 1962 combatendo, prevenindo o suicídio. Eles têm hoje mais de 4 mil voluntários, através de vários canais, chats, um número aqui, 188, e através desse número eles preparam os voluntários para acolher pessoas desesperadas, aqueles que realmente procuram ajuda, né? De certa forma, e
eles orientam esses voluntários de como agir no caso, ao encontrar pessoas vulneráveis. Eles colocam exatamente isso em várias reportagens, até foi citado que houve um aumento no número de casos, como você colocou, de 15 a 29 anos. E claro que nós somos um país ainda muito jovem, né? Se a gente for comparar Estados Unidos, especialmente com a Europa, nossa população é muito jovem. Sim. Então, as crises também vêm onde tem a massa populacional e pode acometer. Agora, dia 9 de setembro agora, na semana passada, a Câmara dos Deputados fez um evento, fez um simpósio, onde lá tinha um representante do CVV, tinha a ministra Damares, a ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, e a ministra colocou também a questão dos idosos, né? Que isso também era um problema nos idosos. É lógico que a gente teve um aumento e a gente olha para esses adolescentes com muita atenção, porque a gente deve preparar a sociedade, pais e educadores, mas você que tem uma experiência grande nesse público, imagino que eles que foram ainda mais fechados, né, mais trancafiados na pandemia, não só por eles mesmos, mas pela própria família, para protegê-los, que eles eram mais suscetíveis ao Covid-19, eu imagino que eu não sei o quanto isso você presenciou em consultório, de realmente esse isolamento ter levado a eles não querer mais viver ou acabar com a vida deles. Você viveu isso? Muito. Eu vi muito isso na prática clínica. Os idosos sofreram muito com o distanciamento. Especialmente porque estando longe de familiares ou da rotina que eles tinham antes e não tendo a facilidade que os jovens têm de recurso de computador, de uma simples compra na internet, alguma coisa assim, eles ficaram muito restritos e trouxe um nível de sofrimento muito grande. Eu imagino. Voltando a falar então sobre essa questão das redes sociais, você comentou sobre drogas, sobre o álcool, sobre o uso abusivo de drogas, que é uma das causas que pode levar a aumentar esses números. A questão dos jogos eletrônicos e as redes sociais, vamos dizer assim, a fantasia das redes sociais. Hoje a gente tem duas vidas, né? Tem uma vida dentro da rede social e uma realidade. Isso pode ter agravado, levado aumento nesses números agora com essa era da tecnologia? Sim, causou um aumento no número de adoecimentos de maneira geral, do ponto de vista emocional e psíquico, especialmente porque é um veículo mais utilizado por jovens e eles, com as redes sociais e com as várias informações que são veiculadas pelo mundo virtual, eles estão expostos a uma quantidade muito grande de informação, nem sempre verdadeiras. Eles vivem num ambiente em que tudo é conseguido muito rápido e tudo está ali à mão, respondendo apenas ao desejo dele, é tudo muito fácil, numa velocidade de um clique. Isso está proporcionando, infelizmente, hoje uma quantidade de jovens emocionalmente imaturos muito, muito grande, com uma total inabilidade para lidar com frustrações, com perdas, com problemas. Isso além do fato de que estão mais distantes do contato interpessoal, do abraço, da relação familiar. Então, são jovens que estão cada vez mais, infelizmente, imaturos do ponto de vista emocional, sendo fuzilados com uma quantidade imensa de informação e de dados que eles ainda não têm capacidade de elaborar psiquicamente. De gerir esses dados. E sem uma rede de apoio presente, porque estão isolados no próprio mundo virtual. Então, isso causa, com certeza, um número crescente de sintomas de ansiedade, de sintomas depressivos, e por consequência disso, de suicídio. Ao pior cenário, vamos dizer assim. Sim. Como é importante a gente falar disso, né? Acho que
as mídias, as redes sociais, a internet, a televisão, os profissionais falam tanto e muitas vezes nós como pais e educadores, principalmente pais, né? A gente está falando de família, às vezes a gente coloca, não, eu preciso descansar, eu tive um dia inteiro de trabalho, deixa o meu filho recluso no quarto, no computador ou no iPad, deixa ele separado um pouco no iPad para eu poder descansar. Repense o seu cansaço, né? Repense as suas escolhas, as suas prioridades dentro de casa. E isso é algo que a gente cultiva durante muito tempo, né, Thaís? Não é algo que, não é do dia para a noite. Então, quando a gente fala desses jovens de 15 a 29 anos, são jovens que estão nessa vida virtual, vamos dizer assim, que tudo pode, como você comentou, e tudo pode mesmo. Eu posso entrar num joguinho e matar milhares de pessoas, tudo pode, né? Tudo pode. Eu posso entrar num jogo para me desafiar até o fim e eu vou me desafiar tirando minha própria vida, como foi o caso da Baleia Azul, não muito distante, de outros jogos que surgiram. Ou seja, isso é evidência mais do que clara do que você acabou de falar dessa questão da imaturidade, né, emocional dos jovens. Que um jogo, uma influência que a gente comentando aqui parece absurda, mas ele levou a muitas vidas. A gente perdeu no mundo muitas vidas, né? Sim. E alguns brasileiros, inclusive. E onde estão os pais, onde estão os tios, os avós, os amigos dessas crianças que a gente não está olhando o que estão fazendo? Por que eles estão escondidos no quarto? Por que eles estão dentro num iPad mergulhado no mundo enquanto a gente está em outro mundo durante todo o tempo? Isso não quer dizer que você deve estar com seu filho 100% do tempo, mas você deve ouvir, você deve conversar, você deve saber o que ele tem feito, o que ele está vendo no iPad. Isso não desde criança, isso a gente não começa a construir com 20 anos de idade, a gente começa a construir na infância. E no adolescente em especial. O adolescente ele já é quase um adulto, né? Então ele começa realmente a decidir moralmente para o que é verdade para ele. Acho que você como psiquiatra sabe dizer muito melhor do que eu. Eu tenho um quase adolescente em casa e eu percebo essas atitudes. Então, o que é verdade para os nossos filhos quando eles estão virando um adolescente? É importante nós pais sabermos qual é a verdade dele, né? Sim. Aonde ele pede socorro. É muito importante também, Juliana, a gente ter uma clareza de que não é que a gente deva ser radicalmente contra as atividades na internet. Não se trata disso, é só uma questão de moderação. Equilíbrio. Né? De equilíbrio, claro. Eu hoje lido às vezes com meus alunos e vejo eles vão escrever uma prova, eles abreviam você, como ver, por causa dessa linguagem. Então, que é uma linguagem totalmente formal, né? Completamente formal. Então, não é ser contra, eu acho que existem milhões de vantagens em hoje um adolescente fazer uma pesquisa e comunicar com amigos e falar com esse avô que está lá restrito na pandemia e que mora distante, falar por vídeo. Então, existe até lazer, até um jogo mesmo. Mas assim. É preciso ter moderação. Né? Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Raíssa, Ana Fabrícia, Juliana, Larissa, a Fono Ariane sempre aqui com a gente, a Larissa Fono também, prazer ter vocês aqui com a gente, Débora, Cletiane, prazer, Ed Magalhães, Renata. Pessoal, pode ficar bem à vontade, fazer perguntas, enquanto isso a gente vai aqui, vai tocando com vocês. Vamos falar entre os gêneros, a gente falou de idade, entre homens e mulheres, tem uma diferença? Tem. O suicídio é mais prevalente em homens. É mesmo? Especialmente se a gente pegar essa faixa etária de jovens, é mais ainda prevalente em homens. E aí a gente tem 1 milhão de possibilidades de explicações, né? Certo. Essa faixa de idade do jovem entrando no mercado de trabalho, a dificuldade de se estabelecer profissional e economicamente. O gênero masculino ele sofre mais a pressão da sociedade do que se espera de um rapaz com relação a isso. Além disso,
existe uma outra questão que a gente tem sempre que analisar, que embora os homens cometam mais suicídio, a quantidade de... as mulheres tentam mais. Então, se a gente for fazer uma avaliação da quantidade, da prevalência de tentativas de suicídio, ela é muito maior no sexo feminino do que no masculino. Olha só. Mas acontece que as formas que as mulheres usam para tentar, habitualmente são formas menos violentas. Entendi. E já com os homens são formas mais violentas, principalmente enforcamento e arma de fogo. Então, eles conseguem o suicídio mais frequentemente do que as mulheres, embora as mulheres tentem mais. E isso pode estar associado, a mulher ela é mais emotiva, o homem é mais fechado, mas isso pode estar associado a mulher estar mais em pedido de socorro do que realmente querer tirar a vida, de fato, e o homem, quando ele faz, ele quer chegar ao fim ou não. É os meios, né? É a maneira como a mulher lida e como o homem lida, às vezes com uma dor profunda. Eu nem sei, eu não acredito porque eu acho que qualquer tentativa de suicídio é muito difícil, muito perigosa e exige toda a atenção do mundo. Verdade. Com a intenção clara ou sem a intenção clara. Com o objetivo definido de se matar ou não. Uhum. Em condições normais ninguém pensa. Não. Então, e assim, eu não acho que seja uma questão de que as mulheres pedem mais socorro por essa via. Eu acho que os homens, de maneira geral, têm um comportamento mais brusco, vamos dizer assim, mais impetuoso, mais repetitivo. Porque se a gente for considerar isso, por outro lado, as mulheres também são mais liberadas para chorar, para dizer que estão sofrendo, eu ia falar sobre a comunicação, para conversar com uma amiga. Os homens, de uma maneira geral, eles têm uma dificuldade maior de expressar sentimento. Tanto que aí existe um outro dado também, tá, Juliana? Exatamente por causa dessa questão, dessa diferença cultural, da mulher se permitir chorar mais, explorar, conviver, falar sobre isso com as amigas. As mulheres buscam ajuda no consultório psiquiátrico com quadros geralmente mais leves. Os homens deixam a evolução do sintoma progredir muito até que eles tenham liberdade de achar que aquilo não é uma fraqueza, que aquilo não é uma questão que ele vai resolver sozinho e se permitir pedir ajuda. Então, também tem isso, o momento em que as pessoas pedem ajuda entre homens e mulheres é bem diferente. Entendi. A mulher realmente, eu acho que o homem a gente fala, e até como você comentou, a pressão da sociedade, o homem é mais orgulhoso, se a gente pode falar dessa forma, e concordo plenamente contigo. Às vezes, quem leva ele num consultório é a própria esposa, a avó, a tia, a mãe, quase amarrado, né? Para ele entender que ele precisa de ajuda. Isso é tão importante a gente falar. E eu queria pegar esse gancho, Thaís, e falar contigo. Eu queria que você falasse para a gente aqui, para o público, da atuação da psiquiatria, da atuação do psiquiatra. Porque a gente comentou aí sobre a Associação Brasileira de Psiquiatria, que levantou essa questão, esse combate, essa prevenção ao suicídio como tão importante, e está levantando essa bandeira no mês de setembro. É importante a gente falar aí do profissional psiquiatra, a atuação dele, porque ainda existe muito tabu com relação a isso, e ouvindo você fazer essa explanação, eu pensei que os homens têm muita resistência de chegar num consultório de psiquiatra ou de ir para uma terapia com um psicólogo. Então é bom, deixa isso bem claro, fala pra gente qual a atuação clara do psiquiatra e como ele está aí para ajudar a sociedade. Sim, então. O papel fundamental do psiquiatra nesse momento é de avaliação correta, de mensuração dos sintomas e de elaboração de um diagnóstico bem feito.
A partir daí é que a gente vai propor uma terapêutica que seja adequada para aquele indivíduo. Então, as pessoas têm muito medo de ir ao psiquiatra e começar a tomar um remédio que vai deixar a pessoa sonolenta, improdutiva. Tem um mito de que você começa a tomar um remédio psiquiátrico e nunca mais você consegue parar. E não se trata disso. Se trata, claro, você tem que escolher um bom profissional, uma pessoa que tenha residência em psiquiatria, que tenha experiência em tratar urgência psiquiátrica. E aí esse profissional que é qualificado, ele vai te prescrever o medicamento pelo tempo que for necessário e a dose que for necessária. E existem casos nessa questão específica, porque a tentativa de suicídio é uma emergência psiquiátrica. Sim. E, em alguns casos, existe a necessidade de encaminhar esse paciente para internação, porque os medicamentos psiquiátricos, Juliana, eles, de maneira geral, demoram muito para começar a fazer efeito. Eu começo sempre na minha prática clínica que, assim, meu sonho era que na saúde mental existisse um remédio que nem Tilenol, sabe? Que a gente tome meia hora depois tá boa. Ou para pressão sublingual, né? Que menos que 30 minutos, não existe. 5 minutos. Então, em média, os antidepressivos demoram 2 semanas para começar a fazer efeito. Em média, os antipsicóticos demoram de 6 a 8 semanas para começar a fazer efeito. E às vezes, nesse período, se é um indivíduo que não tem uma estrutura familiar muito presente e que consegue fazer companhia a essa pessoa, a gente precisa lançar mão da internação até como uma medida protetiva. Para esse indivíduo ficar num ambiente protegido, né? Então, e aí, a partir disso, também o psiquiatra, quando necessário, encaminha para um colega psicólogo que faz um atendimento conjunto e que, assim, não tem nenhuma dúvida de que o atendimento daquela pessoa que sofre de uma doença emocional qualquer, ou psíquica, com o psiquiatra e o psicólogo é muito melhor, porque existem várias questões que não são exclusivamente da ordem química, né? O sintoma psíquico, ele tem relação com a cultura, com o país de onde a pessoa veio, com a forma de manifestação do sintoma, em mim, em você, numa freira, num oriental, é completamente diferente. Então não adianta a gente imaginar que só o remédio, não é assim. Existem outras questões. Então o psiquiatra, ele tem que saber até onde vai a ação dele, onde vem a ação do psicólogo, às vezes do serviço social, sabe? E aí, isso é importante. Muito bom. Eu gostei de você falar isso, e assim, para os homens, tem vários homens aqui nos assistindo e participando do nosso talk show, e tem profissionais, fonos, médicos, colegas e colegas nossos, indiferente da profissão. É importante a gente falar isso e a gente alertar a isso. Com relação a essa questão do sexo masculino, de como nós mulheres também temos um papel como comunicadoras, que eu entendo essencial aí para a gente pegar no pé, a gente dar um puxão de orelha, ou às vezes a gente só uma conversa e falar, você não precisa chegar até o fim do poço, você não está bem, vamos, eu te ajudo, vamos, eu vou junto com você, eu te acompanho. Não tem problema algum, seja qual for o problema. Mas eu tô ansioso, eu sei o motivo. É porque eu não tô bem no trabalho. Daí aquela coisa vai virando uma bola de neve, né? E ele entra numa depressão e ele tá sempre arranjando motivos, porque o homem tem muito isso. Não, isso já acaba. Não, isso já passa. E a coisa vai aumentando, e é muito mais difícil, muito mais complicado quando chega já ao ponto de não querer mais viver. Então, mulheres e homens, principalmente homens, né, que são os mais, talvez, cabeça dura, se a gente pode falar assim, não há problema algum. O psiquiatra, ele é um profissional extremamente capacitado para cuidar da nossa saúde mental. E diga-se de passagem, ninguém é perfeito mentalmente, certo para isso. Todos nós temos os nossos problemas, os nossos desequilíbrios, as nossas angústias, as nossas frustrações, as nossas inseguranças. E muitas vezes, dependendo do que a gente está vivendo
no exterior, a gente não conseguiu driblar isso de forma adequada, ou foi uma concentração de fatores e faz a gente derrubar. E não é para você não vai virar um dependente químico, você não vai virar um paciente eterno de um profissional psiquiatra, mas ele vai te ajudar e vai te, muitas vezes, te instruir juntamente, às vezes, como a Thaís falou, de um profissional psicólogo, a você aprender como sair dessa situação, ou como olhar a vida de uma maneira diferente, né, Thaís? Sim. Eu acho, é importante a gente falar, quando a gente fala de saúde mental. Vamos falar agora, que eu acho que mais interessa pra gente, vocês estão aqui nesta noite, junto comigo, para aprender o que fazer, Thaís, o que fazer para ajudar. Como a gente, como sociedade civil, como meros mortais, nós podemos ajudar a salvar uma vida. De que forma? Bom, Juliana, assim, a gente tem estudos que mostram muito claramente que quase a totalidade dos pacientes que tentam ou que cometem suicídio de fato dão alguma espécie de aviso. Certo, dão sinais. Eles dão sinais. Claro que isso não é uma regra que se aplica a todos os casos, mas a maior parte deles avisa, fala, comenta, ou tem no caso dos adolescentes, uma mudança de comportamento muito grande. Então o adolescente passa de um dia para o outro a ter comportamentos erráticos, a ficar agressivo, a ficar inadequado. Então existem sinais e a gente tem que estar atentos. Sempre com Quais um olhar. são esses sinais? A gente está falando de adolescência, porque a adolescência, desculpa te cortar, mas a adolescência é muito complicado, né? Às vezes para os pais, eu digo uma fase difícil para os pais, às vezes para a própria criança, certamente, mas o que é um sinal que é normal para um adolescente? O que é um sinal de alerta? O que é importante prestar atenção é a mudança no padrão daquele adolescente. Tá? Então, um adolescente que nunca foi antes irritável, brigão, ele passa a ter um comportamento assim, isso chama atenção. Claro que se o adolescente sempre foi assim, aí a gente está diante de um caso de características de personalidade desse sujeito. Fica mais difícil observar. Mas o padrão, a mudança no padrão de funcionamento, a quebra na curva de vida desse indivíduo. Então a escola começa a ir muito mal, o adolescente começa a ter dificuldade de relacionamento com os amigos. E isso tudo são sinais. Ele gosta de algo, ele gosta de tocar violão. A criança e o adolescente tem uma dificuldade, assim como o idoso, tá? Especialmente o idoso que já tem alguns sintomas demenciais, ele tem mais dificuldade de passar o sofrimento dele para as palavras. Certo. Então, dificilmente ele vai conseguir elaborar aquilo que ele está sentindo e dizer: está doendo, eu estou sofrendo. Me ajuda. A criança e o adolescente, porque não tem entendimento daquilo, às vezes não tem nem o vocabulário, e o idoso, porque ele já está distanciado afetivamente, até pelas perdas cognitivas. Então, a gente precisa ficar atento a esses sinais de mudança de comportamento. Agora, a maior parte das pessoas diz mesmo. Então, essa faixa de idade que eu digo que é mais... que tem mais casos de suicídio entre 45 e 54 anos, eles dizem. E às vezes não dizem assim, eu quero me matar, às vezes dizem, eu quero morrer. Que tem uma intenção, que tem uma intensidade diferente quando é dito, mas que pode, obviamente, levar ao mesmo resultado. Então, a gente tem sempre que prestar atenção e valorizar isso, porque a gente quem fala não faz, isso é uma grande bobagem. Isso é um mito. Isso é uma grande bobagem. A gente tem sempre que prestar atenção e considerar aquilo que a pessoa está falando. Então, isso é uma forma de evitar ou de fazer a prevenção do suicídio. De intervir, quando não ignorar uma fala como essa. Existe uma outra forma importante que é, a gente tem 3 grandes principais
causas de suicídio. Então, se a gente conseguir evitar que esses veículos cheguem até as mãos de pessoas com a intenção, é óbvio que a gente vai fazer um trabalho de prevenção. Então, arma de fogo, o suicídio por envenenamento, principalmente por pesticida. Então, essas coisas, os familiares têm que ficar atentos se isso está ali e afastar, né? Certo. E existe uma outra questão que é preciso também, que é muito importante, que as pessoas têm que tomar conhecimento, que é o comportamento para-suicida. O comportamento para-suicida é um comportamento que não tem a intenção clara de provocar a própria morte, certo, mas que claramente pode levar a isso. Então, por exemplo, jovens que bebem e dirigem completamente embriagados, pessoas que não têm controle das próprias emoções e da própria impulsividade, discute com uma outra no trânsito e abre a porta e desce do carro em movimento. Esse tipo de comportamento que é da ordem da impulsividade e que demonstra claramente que aquela pessoa não está equilibrada emocionalmente. Isso a gente chama de comportamento para-suicida. E isso também é um alerta, certo, sabe? Então a gente tem que prestar atenção sempre nessas pessoas, porque, claro, o comportamento para-suicida ainda tem um agravante, né? O comportamento para-suicida às vezes não traz a morte só para aquele indivíduo, mas traz risco para outras pessoas. Aliás, o próprio suicídio, né? A gente está falando de morte física, obviamente, mas o suicídio, ele não afeta o ser humano, ele afeta toda uma família. Gerações. Ele afeta gerações. Gerações. Assim, a consequência dele é algo tão grave, tão sério, que é algo realmente que quando, eu não sei como é trabalhado, mas uma das coisas que vocês devem trabalhar é pensar no próprio ser humano e pensar em quem está à volta, né? Em quem a pessoa ama, em quem ela está deixando para trás com uma sequela dessa, né? Porque você perder alguém por essa causa a gente fala assim, é quase que matar um pedaço de você. Você está com uma pessoa próxima. Então pensa numa mãe, num pai. Eu fico pensando como é difícil a mãe conseguir lidar com uma situação como essa, assim, tocar a vida, né? É difícil perder um filho de qualquer forma, mas dessa forma, como é difícil. Por isso a importância da gente falar e entender quem são os vulneráveis, para a gente ficar atento. Eu achei muito interessante a Thaís colocando aqui, bem claro, de que vamos afastar essas pessoas com comportamento suicida ou para-suicida, como você colocou, tentar proteger, eu posso falar assim, proteger ela de alguma forma, blindar ela de alguma forma e tirar aquilo que seja fácil para ela numa impulsividade ainda maior, tirar a vida dela. E os vulneráveis, então, aqueles sinais a gente pode dizer que são sinais de comportamento mais agressivos ou irritáveis, né? A pessoa está aquela zero tolerância. E não só, a gente pode falar de adultos também, não só crianças, mas adolescentes, mas adultos. E com relação à tristeza, porque existem diferentes perfis, né? Como você comentou, cada um se comporta de uma forma. Tem aqueles que são mais irritáveis, eles mudam de atitude, mas também tem aqueles que deixam de ter prazer para tudo na vida, né? Eu tocava um instrumento, ou eu fazia um esporte, e a mãe, até o próprio educador percebe que o que trazia prazer para a criança, o que trazia alegria, já não traz mais, inclusive daquilo a própria pessoa. Eu falo criança, aqui que a gente está falando de adolescente, mas o adulto, o idoso, já não traz mais prazer. De repente, há uma mudança de comportamento e ele se isola. Eu acho que o isolamento é um dos primeiros fatos, né? Seja para ficar num mundo em paralelo, ou seja para simplesmente só dormir, porque o depressivo ele tem muito isso, muitas vezes não tem vontade de acordar, não tem vontade de sair da cama e dorme, não tem isso.
vários tipos de sintomas depressivos, né? Vários tipos de manifestação de Manifestações. depressão. Tem isso, o depressivo que fica completamente apático, e tem o depressivo que fica completamente insônia. Mas então, mas o que eu disse, né? É importante a gente observar uma mudança no padrão daquele sujeito. Isso para casos em que a pessoa não diz claramente que está sofrendo, né? Que tá muito não diz triste, claramente, isso. né? E nesse caso, quando a mãe, o pai, uma pessoa próxima, a esposa, o marido, a avó, seja quem estiver por perto, até um amigo, um vizinho, perceber sinais que essa pessoa é vulnerável ao suicídio, de que forma que ela pode ajudar? Porque, vamos supor, uma mãe que vê que um filho adolescente ou um jovem adulto, que hoje a gente tem muitos jovens adultos que ainda moram com os pais, ele está com essa mudança de comportamento e hoje ela é um motivo de preocupação na família, do pai e da mãe. O que ela deve fazer? Porque às vezes eu entendo que alguns pais não sabem o que fazer, Thaís. Eles não sabem se eles devem se aproximar e blindar, ou seja, não sair do lado da criança em hipótese alguma, ou do filho em hipótese alguma. E aí o filho dá a impressão de que o filho fica ainda mais irritado, ainda mais bravo, porque não está sendo respeitado no canto dele, no isolamento dele. O que o pai e a mãe devem fazer neste caso, dentro vamos dizer assim, do mesmo lar, né? Dentro de uma família? O que você orienta? Não existe uma regra que sirva para todas as famílias e nem para todos os sujeitos. Cada pessoa tem o que a família tem que fazer, obviamente, num primeiro momento, é procurar ajuda especializada, procurar um médico, psiquiatra, que vai ouvir aquele indivíduo, vai tentar entender qual é a dinâmica dele, e aí vai orientar a família, ele, psiquiatra, vai orientar a família de como atuar, quais são as melhores ferramentas para usar com aquela pessoa. Certo. Então, a primeira coisa é buscar um psiquiatra. E vamos supor que essa pessoa seja muito resistente a ir até um médico. Porque você não vai pegar um filho de 18 anos e vai puxar na marra para o médico. E ele está num ponto que a mãe e o pai realmente se preocupam com a situação dele. Como fazer para mostrar para ele que você está preocupado e levar ele de uma maneira mais amorosa, vamos dizer assim, mais mansa, para uma orientação profissional? Porque ela primeiro tem que conquistar a confiança para chegar ao profissional. O primeiro passo é conversar bastante, orientar, explicar quais são os benefícios, o que vai melhorar se ele buscar uma ajuda médica. Certo. Em alguns casos, a pessoa que consegue isso não é o pai, a mãe ou um familiar mais próximo. Às vezes uma namorada, às vezes você recorre àquela pessoa que tem mais influência sobre o paciente. Sim, né? Boa. E, em último caso, se houver de fato um risco concreto de o paciente tiver uma ideação clara de suicídio, existem serviços em que o psiquiatra vai fazer o atendimento domiciliar. Sim. E até casos mais raros, mas que às vezes a gente precisa, de internação involuntária desse sujeito, porque ele apresenta um risco claro de suicídio. Então, depende de cada caso. Por isso que eu digo assim, a primeira coisa é mesmo uma consulta com um psiquiatra de confiança. O pai e mãe, o amigo, quem estiver disposto a ajudar, ele pode marcar uma consulta com um psiquiatra para ouvir orientação, mesmo sem o paciente? Antes do paciente ir? Antes do paciente ir. Pode. Para saber como lidar, no caso. Mas é claro que vai ser uma orientação geral. Sim, né? sim. Mas ele pelo menos vai te explicar de como. Se a gente como ainda poderia não chegar a esse esteve ponto. com aquela pessoa especificamente, a gente dificilmente vai poder sim. dar uma informação muito precisa. Sim. Mas uma orientação geral, sim, é possível. Porque às vezes o pai e a mãe estão num desespero tão grande, né? Sim, que fala, isso vou procurar acontece ajuda para ela muito. me ajudar, para eu entender o que faço, porque eu já escondi a chave da porta do quarto, já não deixo sair sozinho, deixo alguém de vigia na cozinha o tempo inteiro por causa de faca, como você falou, para tentar afastar de todos os meios. E foi interessante que
a Thaís comentou, essa questão de, às vezes a mãe, o pai, a gente está falando de mãe e pai, mas alguém próximo, o filho, né, quando a gente está falando de um idoso, está tão preocupado e tão ansioso que fica batendo a cabeça e não enxerga o resto. Às vezes um amigo que ele admira, um amigo que ele confia, alguém que está ali por perto, pode ajudar. E às vezes uma conversa com esse amigo que pode ajudá-lo a levar, a procurar uma ajuda profissional. Muito bom, muito bom. Então, acho que a gente pode resumir essa mudança de comportamento, é o que a gente deve ficar mais atento. Amizades, a gente conhecer as amizades desses indivíduos. O depressivo hoje, ele é o paciente que tem uma tendência, eu posso dizer isso? Existem pacientes que têm tendência à depressão, mais tendência à depressão do que os outros? Isso é correto afirmar? Existem o transtorno depressivo, ele é mais prevalente em famílias em que existem outros casos. Então, ele tem um fator genético. Tem um fator genético, a gente ainda não sabe qualificar exatamente gene, alelo, mas a gente sabe que existe uma característica familiar muito importante. Não só da depressão, mas do suicídio. Inclusive com outras causas de suicídio, não só a depressão. Entendi. Então, o suicídio, isoladamente, com ou sem sintomas depressivos, ele tem uma prevalência maior dentro da mesma família, com vários casos. Então, uma família de um suicídio, de um suicida, geralmente tem outros casos. Então, esse é um fator de risco que a gente também tem que ficar atento. E isso é genético? Em toda a anamnese psiquiátrica. Ou é algo, vamos dizer, por influência do... Não, especula-se que, assim, genético a gente não pode caracterizar, dizer totalmente, mas existe uma característica familiar de ordem biológica, não é só a estrutura, o ambiente, não. Pode. A gente ainda não tem isso caracterizado de uma maneira muito clara, né? Mas existe sim, e é uma questão biológica, independente do fator externo precipitador. Muito bom. Acho que a gente podia falar, você estava comentando sobre alguns mitos, né? E a gente tem alguns mitos que eu gostaria de desmistificar aqui. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso e que nós, como sociedade, a gente carrega isso às vezes como verdade e a gente está falando de redes sociais e a gente às vezes multiplica informações que desinformam, né, e prejudicam. Então, vamos falar daquilo que geralmente está na boca do povo, né? É o que você já comentou, quem fala não faz. Isso é uma inverdade? Isso não é verdade. Tem muitas pessoas que avisam. É justo o contrário. Eles avisam. Geralmente eles avisam. Eles avisam antes. E não se deve perguntar se a pessoa vai se matar. Eu acho que a pergunta certa é, isso é um mito. Você não pode perguntar para a pessoa se ela vai se matar. Mas de que forma a gente... Essa pergunta isso é uma pergunta muito delicada. Bem pesada. É difícil fazer essa pergunta, né? Porque o indivíduo que está pensando nisso, dependendo da forma como você pergunta, ele não estimular, eu acho que estimular menos, mas assim, a pessoa pode entender que para o outro aquilo é uma possibilidade, ou que ele não é mais necessário, ou que ele não é mais querido, né? Então, é difícil. Agora, pro psiquiatra, o psiquiatra tem que fazer essa pergunta. Ela não vem assim, existe forma de fazer. Existem formas de fazer. Isso é importante falar. Mas a gente tem que perguntar. Isso faz parte da anamnese psiquiátrica. Claro, naqueles pacientes que você vê que existe o mínimo risco que seja, a gente tem que abordar esse assunto. Entendi. E não precisa ser assim, dessa forma. Essa pergunta. Mas a gente aborda de maneira clara. Assim, você já pensou, já passou pela sua cabeça em algum momento vontade de morrer ou de se matar? Então, isso faz parte da pesquisa. Mas o ideal é que essa pergunta seja feita por um profissional, né? Porque sabe a maneira de conversar, a maneira de falar, a maneira de abordar, até para é importante a gente enfatizar isso, né? E vamos para um outro mito aqui. Só os depressivos
Eu acho que você já colocou isso muito bem, não é a única causa, né, de morte, não é a depressão. Não. Quadros psicóticos graves também, a esquizofrenia principalmente pode levar ao suicídio. São suicídios mais violentos, são suicídios que acontecem de maneira mais chocante, né? E tem vários tipos de transtorno de personalidade em que o comportamento autolesivo é frequente e isso... Automutilação, que eles falam. Autolesivo de maneira geral, às vezes não propriamente só de se cortar, mas às vezes de abuso de drogas, isso pode acabar levando a um suicídio, talvez não intencional, mas acaba acontecendo. Então tem várias possibilidades. Quando o depressivo, você me fez pensar, quando o depressivo ele para de comer, vamos supor assim, com a intenção de não querer mais viver, ele vai parando de comer, ele vai parando de viver aos poucos, aquela coisa meio conta-gotas, né? Isso é considerado um ato suicida? É uma forma de suicídio passivo, em que o sujeito não tem um ato deliberado ativo para se matar, mas ele deixa de tomar todos os cuidados necessários para viver. Certo. E você falando entre as patologias que não só os depressivos, vão entrar aí na sua área sobre as demências em pacientes idosos. Isso também é uma causa de suicídio ou não? Os pacientes com demência? Sim, mas mais no começo dos sintomas demenciais, quando o idoso ainda tem clareza de que está perdendo em cognição. Entendi. Em casos mais avançados, raramente acontece, até porque faz parte dos sintomas demenciais a perda afetiva, ou seja, a experiência de afeto ou de sofrimento ou de alegria relacionado às coisas da vida. Então, o idoso fica com um afeto mais indiferente. Então, e às vezes até não tem nem força, nem meios para isso. Mas no começo dos sintomas demenciais... É importante a família estar atenta. Porque ele começa a se dar conta das perdas, do que ele dava conta de fazer e não dá mais, das restrições que ele passa a ter. E aí, nesse momento, acontece. Tá vendo? Isso é importante pra gente, né? Que tem vó, tio, tia, que vê é uma frustração, né? Eu fico imaginando a gente com uma vida, né? Uma história linda, passou tanta coisa para contar e quando acomete, é difícil para eles terem que lidar com uma situação como essa, eu posso imaginar. Por isso que nesse momento a família tem que ser bem atuante, a família tem que estar muito atenta. Muito bom a gente abordar isso. Se tentou uma vez, tentará de novo. O povo comenta, não, se tentou uma vez, ele vai tentar de novo. Fique esperto que ele não conseguiu, a próxima ele consegue. Isso é verdade? Isso aí, infelizmente, sim. Isso é uma verdade. Até que aquele indivíduo esteja devidamente tratado, reabilitado, acolhido e reabilitado, ele provavelmente vai tentar novamente. Então é por isso que assim, a internação às vezes se faz necessária como uma medida protetiva, porque a tentativa dificilmente para na primeira. Entendi. Então, e às vezes a internação coloca o indivíduo num ambiente em que ele não tem acesso, e ali na internação a gente tem um arsenal medicamentoso que a gente pode utilizar em ambiente hospitalar, que a resposta terapêutica é mais rápida. Mais intensa. Então às vezes, mas sim, infelizmente isso não é um mito. Isso não é um mito, isso pode acontecer, não podemos ignorar. Acho que a gente já conversou sobre os adolescentes, né? Se é normal o adolescente ter depressão. O suicídio, então, a gente já conversou sobre o resultado. Vamos finalizar aqui, vamos resumir o que a gente está comentando. Há uma lista de sinais mais comuns aos quais a gente deve prestar atenção. Você já falou muito bem, acho que era bom a gente citar novamente, a gente enfatizar isso, porque a gente está aqui para isso, né? Quais são os sinais que a gente deve ficar
atento. Eu acho que dá uma passada nesses sinais novamente. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso e de que forma a gente deve abordar essa pessoa ou não abordar. O que não falar, ou de maneira alguma, segure a pessoa, leve a força. Vamos fechar esse nosso bate-papo com que é o que a gente veio, né? Para falar dos sinais de alerta e do que nós devemos fazer como sociedade, como amigos, como pais, mães, como educadores, para ajudar alguém vulnerável. Sim, eu acho que os sinais aos quais todos nós temos que estar atentos é o sinal de sofrimento do outro, né? E isso não precisa, para isso não precisa ser um familiar que está ali todo dia junto, não precisa ser um psiquiatra, não precisa ser um psicólogo. É uma questão de empatia, né? Você saber se colocar no lugar do outro, ter a ideia do que o outro pode estar sentindo, do que aquilo pode estar representando na vida do outro. Né? Então, à medida em que a gente exercita isso, e isso é um exercício de doação, de generosidade, de observação para o outro, a gente começa a perceber características que antes do psiquiatra ver são características de sofrimento. Depois que for ao psiquiatra, o psiquiatra vai dizer: isso é angústia, isso é ansiedade. Aí vai dar um nome técnico e uma orientação. Mas antes disso a gente já pode fazer muita coisa. Basta a gente descolar um pouco do nosso egoísmo e exercitar a empatia, né? Eu acho que isso é fundamental. E aí, percebendo isso, compartilhar isso com alguém que vá ajudar, né? Que seja uma pessoa próxima daquela, que pode ser alguém que vai levar ao médico, que vai tomar algum tipo de atitude para ajudar. Vai ouvir, que vai conversar, às vezes está aberto só para ouvir, né, Thaís? A gente não precisa falar. Às vezes é alguém que quer ser acolhido, como você mesmo disse. Então, o CVV, que é essa ONG, né, esse Centro de Valorização à Vida, o trabalho deles é voltado a isso. Eles até, eu coloquei, eu acho muito bacana, que é Agir Salva Vidas. É a campanha agora do Setembro Amarelo, e eles colocam que a melhor solução é o apoio emocional e prevenção do suicídio, que é composto por esses voluntários que estão dispostos a ouvir por uma ligação, por um chat, por um e-mail, ouvir e dar uma palavra de conforto. Lógico, eles têm uma orientação, não são profissionais, mas eles têm uma orientação e estão ali dispostos a amar o outro, a essa empatia que você colocou. Eu acho que a Thaís aqui finaliza, né, o nosso bate-papo de maneira maravilhosa, de maneira lindíssima, falando aí dos nossos 2 principais mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas, falando do segundo principal mandamento, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos, e essa empatia que ela está falando é o amor, é enxergar que o outro não está bem, que tem algo diferente, que tem algo que está saindo do normal e ele está gritando por ajuda de um jeito ou de outro, né? Sim. Sendo agressivo ou da mesma forma sendo mais recluso, mais introspectivo, ou negando prazeres, negando aquilo que ele gostava antes. E procurar ouvir, procurar conversar. Eu não consigo fazer isso, não consigo me aproximar. Procure alguém que tem intimidade, que consegue se aproximar dessa pessoa com mais facilidade, ou essa pessoa consegue se abrir ou ouvir, seja um amigo, seja um parente, seja quem for. E peça ajuda para essa pessoa, peça socorro a essa pessoa, para que vocês formem de uma forma uma corrente de amizade para ajudá-los a buscar ajuda profissional, uma orientação adequada, com um médico especialista, que é o psiquiatra, com um terapeuta psicólogo que vai auxiliar no tratamento dele. Sim. Thaís, muito obrigada. Hoje vocês ficaram mais quietinhos, eu sei que o assunto é super delicado, o assunto é sério, é um tema difícil de abordar, é um tema difícil de falar, e por isso que eu vim aqui com a doutora Thaís Povo. Fala o nome aqui do seu consultório pra gente, para eu não errar.
Póvoa Monfort Saúde Mental. Gente, é muito chique, né? Póvoa Monfort Saúde Mental. Eu fiquei com medo de falar antes, porque é tão fino, é tão chique, assim como é aconchegante e gostoso esse consultório dela. Então venham, fica aqui no vítreo, venham, procurem ajuda. E eu te agradeço, Thaís, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, pelo seu convite e aceitar o nosso convite e pela oportunidade de ouvir os seus conhecimentos, de você abrir os seus conhecimentos para nós, meros mortais, que de alguma forma a gente quer, para de alguma forma o conhecimento, a informação, como você disse no início, possa fazer a diferença na nossa vida, na vida da nossa família, daqueles que a gente ama, daqueles que a gente conhece, do nosso vizinho, para de alguma forma a gente levar adiante a informação, o conhecimento, a gente saber ouvir, a gente saber amar, a gente ter empatia e sim, por que não você pode salvar a vida de alguém. Então, estamos aqui, falamos de saúde mental e te confesso que eu saí até mais leve, foi um papo difícil e delicado, um papo pesado, mas eu saio leve com mais informação e muito agradecida por essa conversa, por esse bate-papo delicioso no seu sofá. Obrigada a você, E eu estou disponível sempre que vocês quiserem. Muito obrigada mesmo, Thaís. Um beijo grande para vocês, Deus abençoe a semana de vocês, até na segunda-feira que vem.